Bem, como vocês estão vendo aí nos slides, nós vamos falar hoje sobre movimento circular uniforme. Ao menos eu pretendo falar nessa primeira aula, né? Então, vamos lá. Essa parte de movimento circular, ela é muito no nosso dia a dia, tá? Muito presente no nosso dia a dia. E vocês vão ver isso daí. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês depois, quando a gente for falar sobre energia, de uma mini usina hidrelétrica que o cara fez na fazenda dele. E aí ele usa muito o conceito de movimento circular. Vocês vão conseguir fazer esse link aí. Bem, você vai falar sobre período, frequência e as velocidades, as transferências de movimento. Então, o movimento circular está aí, está presente em tudo na nossa vida. Você tem ventilador, você tem uma roda, você tem uma bicicleta, você tem as engrenagens e você tem um helicóptero. Um helicóptero, esse helicóptero aqui, por exemplo, todo helicóptero ele tem que ter no mínimo duas hélices. No mínimo não, ele tem que ter duas hélices, tá? Nenhum helicóptero consegue funcionar somente com uma hélice. Isso já entra com outro conceito que nós vamos trabalhar lá na frente, de momento angular. Sempre que essa hélice de cima começa a girar aqui, ó, nesse sentido, ela vai forçar a base do helicóptero a girar nesse outro sentido aqui. Para evitar que ele gire para cá, tem que ter essa hélice aqui, que vai fazer uma força, vai produzir nesse helicóptero uma força no sentido de girar para lá, anulando esse giro para cá. Isso aqui a gente vai falar sobre isso lá na frente, tá? Mas, de grosso modo, seria mais ou menos isso. Né? Então, tem que ter sempre duas hélices para uma anular o movimento da outra em relação ao corpo do helicóptero. Então, já devem ter assistido em filmes que quando uma das hélices, quando os caras atiram, por exemplo, nessa hélice, o helicóptero começa a girar. Né? Então, depois a gente vai falar sobre isso. Muito legal também. Então, aqui eu tenho o ponteiro do relógio, né? Três ponteiros o relógio tem, da hora, minuto, segundo. E nós vamos estudar isso daí. O tempo necessário para esse ponteiro dar uma volta completa, eu chamo de período, certo? Então, período é o tempo necessário para um objeto executar um movimento completo, uma volta completa. Por exemplo, o ponteiro das horas é esse menorzinho. Qual é o período do ponteiro das horas? Ou seja, quanto tempo o ponteiro das horas demora para dar uma volta completa nesse relógio? Esse período é indicado pela letra T maiúscula, tá certo? O ponteiro das horas, ele tem um período de 12 horas. Né? Tem gente que vai dizer 24. Não, 24 não, porque o relógio não tem 24 horas, o relógio só tem 12. O ponteiro do minuto, professor. Quanto tempo demora para o ponteiro do minuto dar uma volta completa? Isso aqui é o da hora. Ponteiro das horas. O ponteiro dos minutos, professor. O ponteiro dos minutos demora 60 minutos. Não é assim? Que é o tempo para ele dar uma volta completa. Quem quer falar? Uma coisa? Ah, não. Estou no microfone, acho. O ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos tem um período do ponteiro dos segundos de 60 segundos. É o tempo necessário para o ponteiro dar uma volta completa. Ok, galera? Então, período é o tempo necessário para o objeto realizar uma volta completa. Então, por exemplo, aqui esse satélite, ó, o tempo necessário para esse satélite ele dar uma volta completa é o período dele. Qual é o período da Terra? A Terra tem dois movimentos mais simples, rotação e translação. O movimento de rotação da Terra tem um período de 24 horas, ou seja, ela demora 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Já o seu movimento de translação em torno do Sol,
A Terra tem um período de 365 dias, mais ou menos, para dar uma volta completa em torno do Sol. Ok, galera, o conceito de período. Então, aqui eu tenho período como sendo o menor intervalo de tempo entre uma repetição. Então, nesse meu pêndulo aqui, o tempo necessário para esse pêndulo ir e voltar, uma volta completa, é um período, certo? E frequência, professor? O que é frequência? Frequência é o número de voltas que um objeto dá por segundo. É o número de repetições por unidade de tempo. Pode ser minuto, pode ser segundo, pode ser qualquer unidade de tempo. Frequência é o inverso do período. Ó, frequência é o inverso. Preste atenção, tá? Se eu tenho um objeto girando aqui em movimento circular, tem um objetozinho girando em movimento circular. Se eu digo que esse objeto, ele demora, preste atenção, ele demora meio segundo para dar uma volta completa. Esse objeto, ele demora meio segundo. Em meio segundo, ele dá uma volta completa. Aí, o que seria frequência? Frequência seria assim, quantas voltas ele dá em um segundo? Se esse objeto ele dá meia volta, se ele dá uma volta em meio segundo ele deu uma volta. Então, em um segundo, ele deu quantas voltas? Em um segundo, ele vai dar 2 voltas. Então, a frequência desse objeto vai ser 2 Hz, ou seja, 2 voltas por segundo. Que é isso aqui, ó. Frequência é 1 sobre T. Se eu pegar, ó, 1 sobre 0,5, 2. Dúvidas? Então, com que frequência, quando você está assistindo alguma noticiário, alguma coisa, e aí o cara diz assim, com que frequência isso acontece, né? É algo recorrente? Com que frequência isso acontece? Então, a frequência ela pode depender da unidade de tempo que você vai trabalhar. Por exemplo, o motor de um carro, a unidade de frequência de um motor do motor de um carro é o RPM, ou seja, rotações por minuto. Então, quando você está dirigindo lá, tem um velocímetro e tem do lado outro, agora eu esqueci o nome, que mostra as rotações do motor. Então, você está lá a certa velocidade e aí ele mostra aqui que você está, por exemplo, a 4.000 rotações por minuto. Significa que a cada minuto o motor está trabalhando 4.000 vezes, está dando 4.000 voltas a cada, 4.000 ciclos completos a cada minuto. Então, eu posso ter a frequência, os mais comuns, né, as unidades mais comuns que vão aparecer. Vai ser o número de voltas por segundo e o número de voltas por minuto, sendo que a nossa unidade do sistema internacional utilizada vai ser o Hertz, tá certo? Mas pode aparecer o RPM também. Então, por exemplo, como é que eu faço para converter, deixa eu ver se eu coloquei aqui, como é que eu faço para converter, professor, de rotações por minuto para Hertz, ou o contrário, né? Se eu disser assim, ó, eu tenho um objeto que ele dá uma volta por segundo, ou seja, ele tem uma frequência de 1 Hz, uma volta por segundo. Em RPM, professor, isso seria quanto? Preste atenção, se ele dá uma volta por segundo, quantas voltas ele dá em um minuto? Se ele dá uma volta por segundo, em um minuto, que tem 60 segundos, assim, ele vai dar 60 voltas. Então, 1 Hz é igual a 60 RPM. Então, para passar de Hertz para RPM, multiplica por 60. Para passar de RPM para Hertz, divide por 60. Certo, galerinha? Perguntas? Alguma pergunta? Aqui, galera, tem uma figura ilustrando. Hoje na Terra,
no espaço, na verdade, em órbita, nós temos uma grande quantidade de satélites, mas uma grande quantidade mesmo, o que produz um grande lixo espacial. E esses carinhas estão orbitando direto a Terra, direto. Satélites de telecomunicação, satélites de defesa de países, né? Satélite de observação de clima, por exemplo. Eu tenho satélites de telefonia, tem satélite de tudo no mundo. Tem satélite que não é mais utilizado, tem satélite que já está vagando aí há um bom tempo sem utilidade nenhuma, mas não tem como tirar esse cara de lá. Então ele fica lá rodando, rodando, só enchendo linguiça lá em cima. Uma hora ele vai cair. E aí, quando ele cai, na maioria das vezes, eles atingem o oceano. Alguns já se destroem no meio do caminho e cai pouca coisa, e outros vão atingir o oceano. Então, dificilmente esses satélites pegam em alguém, mas nós temos uma grande quantidade. E a ideia é, esses dias a SpaceX, que é a empresa particular que está lançando foguetes, né, americana, eles anunciaram que iam lançar não sei quantos satélites. Então vem muito mais coisa por aí, né? Esses dias a China lançou um satélite do 6G, da internet 6G, né, já para começar a fazer testes. Então a gente aqui já está tão feliz com o 4G que funciona, não sei vocês, mas eu tinha um celular. Ele não pegava, na verdade, não é nem o celular que não pegava 4G. O meu chip era velho e não pegava o 4G nesse celular. E o chip também tem que ter a tecnologia. Então só pegava o 3G. Eu tinha uma raiva. Tinha uma raiva do 3G que, meu Deus do céu, o 3G, ele só faz comer a bateria do meu celular. Só fazia comer a bateria e eu não conseguia abrir nem pensamento. Eu tinha uma raiva daquele negócio que Deus me livre. Então, quando eu troquei o chip, porque deu pau e eu tive que trocar o chip, meu amigo, quando pegou a internet 4G, eu disse, rapaz, eu tava sem internet esse tempo todinho, não sabia, porque é ligeira demais 4G. Aí imagina o 5G, que vai tentar conectar várias coisas, né? O 6G, então, vai ser a bexiga da boca do estourotopô. Agora tem um problema, tá? O 5G, quanto maior a frequência, né, gigahertz, se eu tenho 4 GB, eu tenho 5 GB, quanto maior a frequência, ó, tem aqui uma onda, tá? E aqui eu tenho outra onda, mesmo tamanho. Tá vendo que essa onda de baixo aqui, ó, ela se repete muito mais vezes do que a onda de cima? Então a onda de baixo, vou botar aqui a onda 1 e a onda 2. A frequência da onda 2, ela é muito maior do que a frequência da onda 1. Concordam? A frequência da onda 2 é muito maior. O que isso me diz? Primeiro, daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui chama-se comprimento de onda. Note que esse comprimento de onda aqui é muito pequenininho. Comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Como esse comprimento de onda é grande, ele consegue ir mais longe o alcance dele. Ele consegue penetrar melhor nas casas, ele consegue chegar a distâncias maiores com uma antena só. Quando você tem uma frequência muito maior, essa frequência ela não tem longo alcance. Porém, ela tem muita energia, ela é uma onda muito, muito mais energética, com uma qualidade muito melhor. Mas você tem que ter muitas antenas para transmitir ela. Então, nós temos duas rádios, uma está caindo em desuso, que é a AM e a FM. A AM, o sinal é ruim. É ruim. Você liga no rádio, sinal ruim da AM. Só que qual é o lado positivo? A AM, ela é assim, ó, ela tem um comprimento de onda enorme. Então, você pode lançar ela do Rio e aí você consegue ter ela aqui em Natal, né, ou aí em Macau. E aí você lança a onda M e ela reflete na ionosfera e volta. A ionosfera funciona como um espelho para ela e você consegue transmitir esse sinal a longas distâncias, sem precisar de várias antenas.
E aí, depois criaram a FM. A AM chama-se amplitude modulada. A FM chama-se frequência modulada. Então, a primeira tem uma amplitude muito grande. Amplitude é a altura da onda aqui. E a segunda, a FM, ela tem uma frequência muito grande, frequência modulada. Ela tem uma frequência muito grande. Resultado disso, ela não tem longo alcance. O alcance dela é curto. Porém, ela tem muita energia. A qualidade dela é muito boa. Então, você consegue transmitir um sinal. As rádios das cidades hoje são de AM, de FM, porque não preciso ter longo alcance, né? E eu preciso que a qualidade seja boa. Então, tem as ondas de FM. E aí, para distribuir essa rádio de FM para outras cidades, por exemplo, a de Natal, né? 96, 95, 98, que pega no Rio Grande do Norte todo, você tem que transmitir ela para outras antenas. Vocês têm que sair transmitindo ela, porque ela não sai, por exemplo, de Natal até Macau, de uma lapada só. Ela não consegue chegar de jeito nenhum. Ela tem que sair sendo transmitida ou via internet, como muitos fazem hoje. Ok, galera? Aqui tem um conceitozinho que vocês vão ouvir, e já devem ter ouvido ou vão ouvir, que é o de espaço angular, espaço linear, tá? Vocês vão ouvir o termo radianos, né? Pi radianos, 2 pi radianos. Então, nós temos essa unidade, e aqui é o seguinte. O espaço linear, representado por essa letrinha S, ele é o quanto um objeto, por exemplo, o objeto saiu do ponto O e foi até o ponto P. A distância que ele andou aqui, ó, nessa curva, essa distância aqui, ó, eu chamo de espaço percorrido por ele, o meu espaço linear, tá certo? Esse ângulo aqui descrito, representado aqui por φ, esse ângulo eu chamo de espaço angular. Espaço angular, e esse aqui, o quanto ele efetivamente andou, eu chamo de espaço linear. Existe uma relação entre eles. O espaço é espaço linear igual ao ângulo vezes o raio da minha circunferência. Se eu fechasse aqui, ó, essa circunferência. Eita, que circunferência feia, hein, professor? Vamos rapa merda. Então, aqui eu tenho o meu raio, que é a distância do centro até aqui, né? Se fosse de uma ponta a outra, seria diâmetro. Então, aqui eu tenho espaço percorrido como sendo o meu ângulo φ, o meu espaço angular, vezes o raio. Eu vou explicar mais isso aqui. Vocês podem encontrar o seguinte. Esse termo aqui, ó, essa unidade aqui, ó, radiano. O que é uma unidade de 1 radiano? A unidade de 1 radiano é quando o espaço percorrido pelo objeto aqui, ó, o espaço percorrido pelo objeto é igual ao raio da circunferência. Quando esse espaço é igual ao raio da circunferência, nós dizemos que isso vale 1 radiano. Ok, galera? 1 radiano é a medida do ângulo φ, que determina um arco de comprimento igual a um raio. Então, quando esse bichinho vale 1 radiano, é porque essa distância percorrida ela é igual ao raio da minha circunferência. Vocês vão escutar esse termo, tá bom? Radiano. Então, tá aqui a equaçãozinha que eu mostrei para vocês, né? O espaço percorrido é o espaço angular vezes o raio. Quando esse espaço é igual ao raio, nós temos 1 radiano, porque se eu pegar aqui, ó, o espaço igual a 5, número qualquer, tá? E o raio também igual a 5, se eu passar o raio dividindo, vai ficar 5 dividido por 5. Então, esse meu φ aqui vale 1 radiano. Então, 1 radiano é uma medida quando o raio é igual a... Sim, aqui eu vou ter o seguinte. O comprimento de uma circunferência
você já deve ter estudado isso em matemática. O comprimento de uma circunferência, ele vale a distância daqui, dando o arrodeio todinho, voltando para cá, vale 2π radianos, né, assim? Um comprimento da circunferência, o que é isso? Se eu pegasse essa circunferência e abrisse ela ia ter uma linha reta aqui, ó. Se eu pegasse essa circunferência e abrisse ela ia ser essa linha reta. Se eu pegar uma régua, eu sei quanto é que vale isso. Mas se eu não puder desmanchar essa linha, essa circunferência e fazer uma linha reta, para calcular quanto vale essa linha reta, eu utilizo essa expressão 2 vezes π vezes o raio, né? 2πr. Esse é o comprimento da circunferência. Tá bom, galera? Vocês já devem ter visto isso em matemática, não viram? 2πr, comprimento da minha circunferência. Então, aqui eu tenho... Beleza. Então, aqui o que é que eu tenho? O que é que eu quero mostrar para vocês agora? Se eu tenho que esse comprimento da circunferência é 2π radiano, então, quando eu pego esta equaçãozinha aqui, ó, o espaço percorrido vai ser o comprimento em uma volta completa, o espaço percorrido, ele é 2πr. Então, se eu substituir ali, ó, no lugar do espaço percorrido, eu botei 2πr, certo? Vou passar o r dividindo. Eu vou deixar o meu ângulo φ isolado. Então, fica assim. 2πr sobre r igual a φ. Cortei r com r. Bichão, sonoplastia. O meu ângulo para 360 graus, ou seja, para uma volta completa, onde o comprimento da circunferência vale 2πr, o meu ângulo, ele vale 2π radianos. Ou seja, um ângulo completo, ele vale 360 graus. Mas se for em radianos, eu escrevo 2π radianos. Ok? Mostrando por que fica 2π. Dúvidas? Então, se 2π vale 360 graus, então a metade vale a metade. Então, π radianos vale 180 graus. E a metade de π, professor? A metade de π vai valer quanto, bebê? A metade de π, se π vale 180, a metade de π vale 90, professor! Exatamente. Vocês estão desenrolados hoje, viu? Ó, beleza? Ok, galera? Ah, tem uma outra coisa aqui. Botei aqui, ó. Um radiano, em uma circunferência, quando o espaço percorrido é igual ao raio, isso vale 1 radiano. E 1 radiano vale 57,3 graus. O que significa isso? Em 57, quando eu tenho 57,3 graus aqui, a distância percorrida, que ele chamou aqui de Rzinho, é exatamente igual ao raio da circunferência. Para qualquer circunferência, tá, galera? Qualquer circunferência. Em 57,3 graus, parece aula de matemática, né? Mas é porque a gente precisa de algumas informaçõezinhas bacanas. Ok, Yasmin. Vamos lá. Eu não estou falando que um radiano é quando o raio da circunferência é igual à distância que eu percorro. Quando essa distância percorrida, digamos que eu tenho uma curva. E aí eu andei aqui nessa curva 50 metros. E o raio dessa curva é exatamente 50 metros. Então, pronto, eu andei 50 metros e o raio também é 50 metros. Então, aqui nesse meu exemplo, isso aqui vale 1 radiano. Esse ângulo vai valer 1 radiano. 1 radiano, ele é exatamente quando esse ângulo aqui, ó,
O radiano, um radiano ocorre exatamente quando esse ângulo ele vale 57,3 graus. Em 57,3 graus, só em 57,3 graus, o meu raio da circunferência é exatamente igual à distância percorrida. Nesse ângulo, exatamente nesse ângulo, a distância percorrida aqui é exatamente igual ao raio da circunferência. Certo? É o ângulo onde esses dois carinhas são iguais. Para que esses dois carinhas sejam iguais, obrigatoriamente o ângulo tem que ser 57,3. Tá bom. Bom dia, papai. Queria que eu fosse o quê? Tá certo. Vamos já café. Ó. De novo, tá? Não entendeu, né, Yasmin? Então, vamos lá. Preste atenção aqui. Eu tenho uma circunferência. Eu tô andando aqui uma curva, tá? Dando aqui uma curva qualquer. Pronto. Percorri essa distância. Daqui para cá. Percorri essa distância. Digamos que aqui, ó, eu tenho andado 30 metros. Andei 30 metros nessa curva aqui. Só que eu percebi que essa minha curva, o raio, considerando que essa curva faz parte de uma circunferência, tá certo? E aí eu percebi que esse raio, ele também vale 30 metros. Se eu andei aqui demais, né? Digamos, 30 metros é só até aqui. Se eu andei daqui para cá, que são 30 metros, e eu percebi que o raio da minha circunferência também é 30 metros, então eu posso dizer aqui, ó, que eu andei exatamente um radiano. Eu percorri uma distância igual a um radiano, onde isso é igual a isso. E isso só ocorre quando o ângulo da minha distância percorrida foi igual a 57,3 graus. Então, esse ângulo, obrigatoriamente, é 57,3 graus. Ok? Pronto, aqui, ó. Na minha circunferência, eu tenho 0, comecei aqui, ó, 0. Aí andei 90 graus. 90 graus. 90 graus, primeiro, eu disse a vocês que, ó, uma volta completa, ela vale 360 graus. E em radianos, professor? Em radianos, 360 graus vale 2π radianos. Ah, professor, se 2π radianos é 360, então π vale 180, né? É. Eita, menino esperto. E a metade de π, professor? Metade de π é π sobre 2. Ah, então π sobre 2 vale 90, né? É. E esse cara aqui, professor? 3π sobre 2 vale 270 graus. Ok? Isso aqui é uma volta completa. 360 igual a 2π e igual a 180. Ok? Estou mostrando para vocês como trabalho com ângulo e radiano. Tá? Equivalência. Bem, então, nós vamos ter duas, quando eu tenho um objeto realizando aqui um movimento circular, por exemplo, você está segurando uma pedra presa em uma cordinha. Errei aqui a cordinha, mas finge que ela está no meio, tá? Então, essa pedra está girando aqui presa numa cordinha. No momento em que essa corda tora, ou se você está girando e solta essa pedrinha exatamente nesse ponto, digamos que ela torou exatamente nesse ponto, né? Torou aqui. Qual é o movimento que essa bolinha, que essa pedrinha, ela vai fazer, professor? Ela vai continuar girando sozinha no ar? Se eu estou girando, ela torou aqui, ela vai continuar girando? Não vai, não está com a bexiga taboca dela fazer isso. O que vai acontecer? Ela vai continuar em linha reta. Se ela torou aqui, ó, a velocidade dela é para frente. Então, na hora que ela tora a cordinha, ela vai continuar se movimentando para frente. Ela nem vai cair, nem vai continuar o movimento, nem vai subir feito uma louca. Então, ela vai continuar em movimento para frente. Por quê? Porque essa velocidade que ela tem para frente
e nós chamamos de velocidade em linha reta. Desculpa, que nós chamamos, eu fui ler o que Francisco botou ali, que nós chamamos de velocidade linear, tá certo? Ela é uma velocidade em linha reta. A minha velocidade linear é uma velocidade em linha reta. E quanto vale essa velocidade? Essa velocidade ela é constante, digamos que ela seja constante. Então, nós temos a equação da velocidade. Movimento retilíneo uniforme, V igual a espaço sobre tempo. Mas se ele der uma volta completa aqui, ó, qual é o espaço percorrido quando esse objeto dá uma volta completa? Quando esse objeto dá uma volta completa, o espaço que ele percorre é o comprimento da circunferência, que é o que, professor? 2πr, não é assim? Então, se eu pegar, ó, velocidade é espaço sobre tempo. O espaço percorrido é 2πr, e o tempo necessário para ele dar uma volta completa, nós chamamos de período. Então, a velocidade linear, eu posso escrever ela como sendo 2πr sobre t. 2 vezes π, lembrando que π vale aproximadamente 3,14, é um número infinito, tá certo? Em algumas questões nós vamos arredondar, quase sempre a gente vai arredondar ela para 3, para poder facilitar a vida de vocês. Então, 2 vezes π vezes o raio da circunferência sobre o tempo necessário para dar uma volta completa. Professor, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é ômega, ômega do alfabeto grego. Meu ômega, é como se fosse um W, mas assim, pequenininho, fofinho, entendeu? Ou uma bundinha, é o meu ômega. E quem é o ômega? O ômega é a minha velocidade, vamos chamar aqui velocidade de giro, que é a velocidade angular, a velocidade com que esse objeto descreve certos ângulos. Então, nós temos, quando o objeto dá uma volta completa, nós dizemos que ele ele percorreu um ângulo de 360 graus. Vamos chamar aqui um ângulo um ângulo θ de 360 graus. Mas a gente não vai trabalhar em graus, a gente vai trabalhar em radianos. Então, eu sei que em radianos ele percorreu uma distância de 2π. Então, quando eu vou calcular aqui a velocidade angular, a velocidade com que ele descreve certos ângulos, eu posso dizer que ele descreve uma trajetória de 360 graus, ou seja, 2π, né, em um tempo tzão, que é o meu período. Então, aqui eu tenho a minha velocidade angular, a velocidade com que ele gira, 2π sobre t. Note que parece com a velocidade linear, não parece? Qual é a diferença? É que na velocidade linear, eu tenho esse R, que não tem na angular. Então, eu posso fazer uma relação aqui entre eles. Ó. Aqui eu tenho 2πt, aqui eu tenho 2πr sobre t. Então, qual é a relação que eu faço? Velocidade, note que, ó, 2π sobre t. Eu posso pegar esse 2π sobre t aqui, ó, e no lugar dele eu colocar o meu ômega. Então, fica ômega vezes R. Essa é a minha relação. Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Está aí. Ok? Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. O que é a velocidade linear? Se você está fazendo uma curva de carro e solta o volante do carro, o carro não vai ficar girando na curva sozinho, né? Pode ser que você prenda o volante. Mas você está fazendo a curva, soltou o volante, terminou uma curva. Tem algumas pessoas que estão aprendendo a dirigir, elas fazem assim. Fazendo a curva, girou o volante. Terminou de fazer a curva, as pessoas vão fazendo bem assim. Devagarinho, para poder o volante voltar ao normal. Terminou de fazer a curva, se você soltar o volante, ele vai endireitar, o carro vai sair em linha reta. Porque a velocidade desse carro em todo e qualquer ponto é sempre em linha reta, é sempre a velocidade linear. Então, na hora que você solta o volante, ele vai querer sair em linha reta. Então, os pneus tendem a se endireitar naquele ponto onde você soltou e o carro vai querer sair em linha reta. Porque a velocidade dele é uma velocidade linear. É uma velocidade para frente. Bom? Que é esse meu Vzinho, 2πr sobre t, e a angular de giro é R. Sempre que... E aí, aqui tem um conceito de uma força, que é a força centrípeta, que é a responsável por permitir que um corpo realize o movimento circular.
A força centrípeta, ela não aparece... Ó, uma força que eu boto nessa caneta, uma força que eu boto em alguma coisa, empurrar alguém. Não, a força centrípeta, ela sempre vai ser... Alguém vai fazer o papel dela. Por exemplo, eu tenho aqui uma bolinha presa com uma corda. Tipo a pedra que a Amanda Nazaré Tedesco jogou na cabeça da prima dela, de propósito. Então aqui eu tenho ó, a corda presa, a bolinha presa por uma cordinha. Essa bolinha ela só consegue girar aqui, ela só consegue ficar girando porque ela está presa pela cordinha. A força que ela faz na corda e que a corda faz nela, nós chamamos de força de tração. E a responsável por ela ficar realizando essas voltas aqui é essa força de tração que está prendendo ela aí. Então, quem é que só tem a força de tração? Então, quem é que faz o papel da força centrípeta nessa minha situação? A tração. A tração, ela faz o papel da força centrípeta. Beleza? E aí, ó, como é que eu calculo isso? Como é que eu poderia calcular? Determine quanto vale a tração aí. Aí eu calcularia através da equação da força centrípeta. Força centrípeta, a equação é essa daqui. M vezes velocidade ao quadrado, massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Esta é a equação da força centrípeta. Então, calcule quanto é a tração. Eu calcularia a força centrípeta. Ok, galera? Bem, intervalozinho agora e a gente volta a partir daqui.